Boa noite, pessoal. Obrigado pela paciência por ter esperado um pouquinho. A Parashat Noach é uma daquelas parashot, assim como o Bereshit, que é muito difícil da gente falar. A gente não tem a situação completa na Torá. A gente sempre tem uma coisa que está faltando para a gente. A gente não tem como ver aquela situação como um todo. Tem coisas que estão faltando, tem coisas que a gente nunca vai saber porque é um aspecto. Tem esse aspecto de mistério por trás da Parashá Noach, assim como também da Parashá Bereshit, né? Então, hoje eu decidi falar de uma porçãozinha pequena, como eu normalmente puxo aqui, uma coisa pequena que vira uma coisa muito grande. E é uma coisa para a gente poder refletir depois no final. Então, o tópico de hoje é a volta do corvo. Não sei se vocês lembram, mas existe um corvo na Parashá Noach, e ele aparece brevemente, né? E a gente vai tentar falar um pouquinho do que quer dizer esse corvo aparecer aí na Paraxá. Então, eu queria só deixar uma ideia aqui, antes da gente começar, que é muito fácil a gente ser crítico, a gente ser arrogante, e muitas vezes a gente acha que a gente está sendo crítico e ajudando alguém, né? Mas a gente acha que está tendo boas intenções fazendo isso, mas muitas vezes vem de um lugar de insegurança própria, vem dos nossos próprios medos e de uma certa busca por validação, né? Então a gente tem a tendência de fazer isso de fato, e isso acaba afastando, tanto a gente se afasta de algumas pessoas que não era para se afastar, quanto a gente acaba afastando a pessoas por causa das nossas ações, né? Então, muitas vezes você vai ver alguém falando, fulano não vale nada, ciclano fala muita bobagem, ou essa pessoa não faz parte disso aqui, ela não entende o que a gente está falando, né? Então, a gente vai ver algumas linhas interessantes nessa paraxá que podem deixar mais clara a importância da gente ir além disso. Não só dessa impressão que a gente tem de algumas pessoas. Não só de olhar para a pessoa e julgá-la imediatamente ou por alguma coisa que ela fez ou deixou de fazer. Tá? Tá, eu vou tentar ficar mais perto do microfone, peraí. Então, focar um pouco no interior e não na aparência, né? Focar um pouco não só naquilo que chamou sua atenção inicialmente, mas sim no que a pessoa é de fato e o quanto de atenção que você pode dar realmente para aquela pessoa e não só deixar a pessoa de lado e achar que ela não vale nada, né? Então, Parashá Noach é aquela parashá emblemática que ela envolve a questão do Mabul, né? Do dilúvio, né? Hashem vira para Noé e fala assim, olha, a situação tá feia, a terra tá corrupta, a carne tá corrupta, tá tudo corrupto, então a gente vou ter que resetar aqui, né? Basicamente essa é a discussão, e aí Hashem pede para Noah fazer a arca, Noah faz a arca, segue as ordens e vem o Mabul. Depois, quando o Mabul está terminando, eu botei no número 1 aí, Bereshit 8, 6 até o 8, diz o seguinte: ao cabo de 40 dias, Noah abriu a janela da arca que fizera e enviou o corvo, que saiu indo e voltando até secarem as águas sobre a terra. E enviou a pomba que estava com ele para ver se as águas se aliviaram sobre a face da terra. E é muito interessante porque a gente tem algumas questões nesses três passuquim aqui que chamam um pouco a atenção. A primeira é que assim, ele mandou o corvo primeiro e depois ele manda a pomba. Mas eu marquei em negrito aí no hebraico. Tem assim, et rayoná, então a pomba, meitou. Então, o que quer dizer meitou? A palavra meitou quer dizer ele enviou dele a pomba. É como se a pomba tivesse alguma relação com ele. Ele está mandando a partir dele mesmo essa pomba. Certo? E a pomba também tem uma missão muito clara. Ela está saindo para ver se as águas se aliviaram sobre a face da terra. Essa é a missão da pomba, né? E aí, se a gente voltar para o corvo, a gente vai ver que a Torá não fala em momento algum por que o corvo foi enviado. De novo, enviou o corvo, que saiu, indo e voltando até secar essas águas sobre a terra. Não falou o que é que o corvo foi fazer. É fácil a gente assumir que que o corvo teve a mesma missão que a pomba. Mas a Torá não deixa isso claro. Tá? Então, ele não foi enviado como a pomba, com uma missão, e nem foi enviado dele, nem foi enviado Meitô, não foi enviado a partir de Noah, certo? Então, essa
vamos tentar trabalhar um pouco essas ideias. O que é que tem, como é que é essa relação de Nor com a pomba e com o corvo? Qual que é a diferença entre os dois, certo? Então, vamos continuar a leitura no 2, são os versículos logo em seguida, são os versos logo em seguida. Mas a pomba não encontrou descanso para a planta do seu pé e voltou a ele a barca, né? A arca, quer dizer, tá errado aí, porque ainda havia água sobre a face da terra. Então ela não tinha onde pousar, ela voltou para a arca como se nada tivesse acontecido. E aí, olha que interessante. E estendeu sua mão e a tomou e a trouxe para ele a arca. De novo, então, o corvo, quando volta, se a gente voltar lá, ele foi e voltou. É isso. Mais uma vez, a pomba ele fez questão de estender a mão dele e trazer ela de volta para ele e depois para a arca. Certo? Então, e esperou mais outros 7 dias e tornou a enviar a pomba da arca. E aí vem aquela bem tradicional essa imagem, né? Veio a pomba e enviou a pomba e tornou a enviar a pomba da arca, e veio a ele a pomba à hora da tarde, e eis que uma folha de oliveira arrancou com seu bico, e Nor soube então que aliviaram-se as águas sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias, enviou a pomba, e ela não tornou mais a voltar a ele, e aí ele assumiu que aí já não tinha mais perigo nenhum, e que ele poderia sair da arca tranquilamente. Então, a Torá está dizendo algumas coisas interessantes aqui. Ratifica essa ideia de que, primeiro, que tem um aspecto meio de serenidade quanto à pomba. Parece que as coisas estão calmas agora, não tem mais um drama, é uma coisa que está um pouco mais calma. Mas o que isso quer dizer, né? E a Torá faz uma coisa um pouco diferente aqui também. Ela cita a hora que a pomba volta. É a hora da tarde, né? Então, por que é que tudo isso está sendo citado aqui? Qual a importância dessas coisas todas? Eu costumo falar aqui que a Torá não tem não gasta a palavra à toa, as palavras estão aqui por algum motivo, né? Então, primeiro, essas são as perguntas. A última pergunta que eu devo fazer é por que esses dois passos em específico? Por que pomba e por que o corvo? Certo? Então, com tantos outros animais, tantos outros pássaros que tinham no mundo, por que justamente esses dois? E assim, é interessante, a gente vai tentar analisar um pouco todas essas questões hoje. Então, a pomba, vamos começar com a pomba. A pomba é um pouco mais fácil de entender do ponto de vista metafísico. Vamos lá, do ponto de vista filosófico, talvez. Em Berachot, no número 3, eles estão começando a discutir a natureza da Ioná, né? O que a pomba tem a ver com essa história? O que a pomba tem a ver com a história do povo, né? Então, a Guemará perguntando o que a pomba é diferente. A Guemará responde: o povo de Israel é comparado com uma pomba, pois está escrito: fugem como prata as asas da pomba, esvoaçantes e brilham como ouro suas penas. Está em Terlim. E a Guemará explica: assim como a pomba se salva de seus inimigos graças às suas asas, o povo de Israel se salva pelos méritos das mitzvot. Certo? Então, já existe a primeira comparação entre Israel e por que Nor teria um certo apreço por aquilo, né? Então, o povo é comparado por Shlomo a uma pomba, em Shir também, certo? No Cântico dos Cânticos também acontece essa comparação. Quando Shlomo está descrevendo, Shlomo HaMelech está descrevendo o amor que Hashem tem por causa de Israel, pelo povo de Israel. Então, vamos lá no 4, tá aí. Eu estava dormindo, mas meu coração vigiava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. Abre-me, minha irmã, minha amiga, minha pomba, né? Então, a palavra em hebraico é Yonati, né? Minha pomba. Né? Então, minha perfeita, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, meus cachos estão cheios de gotas da noite. Então, mais uma vez, uma comparação à pomba nesse caso. Então, a gente consegue ver como é que a pomba faz certo sentido nesse contexto. Qual é a lógica da pomba aí, né? Mas se a gente for falar do corvo, a história já é um pouco diferente. O corvo é um animal um pouquinho estranho. O corvo é um animal que chama um pouco mais a atenção por outros aspectos, né? Eu botei aí... quando a gente fala de corvo, a primeira coisa que vem à cabeça, pelo menos para mim, é o Edgar Allan Poe com o poema dele, né? The Raven, né? O Corvo. Eu botei aí no 5 a tradução do Machado de Assis, de uma porção, tá? O poema é grandão, só uma porção aí, tá no português mais velho mesmo. Então, eu botei esse pedaço só para
deixar claro qual é a visão que o mundo em geral tem do corvo, né? Ave ou demônio que negrejas, profeta ou que quer que sejas, cessa aí, cessa. Clamei, levantando-me, cessa. Regressa ao temporal, regressa. A tua noite, deixa-me comigo. Vai-te, não fique no meu casto abrigo. Pluma que lembre essa mentira tua. Tira-me ao peito essas fatais. Garra que abrindo vão a minha dor já crua, e disse o corvo nunca mais. Então, essa é o Nevermore, né? O famoso corvo que confronta. Né? É um poema muito interessante, é um poema que tem, na visão da os poemas da Edgar Allan Poe são incríveis porque eles têm essa capacidade descritiva bem interessante. E aí, com a tradução do Machado, fica bem interessante também. E você meio que se sente preso naquela situação junto com aquele indivíduo que está com o corvo naquela sala, né? Então eu recomendo quem for curioso aí dar uma olhada, porque é bem interessante. Mas na visão do nosso poeta aí, e em muitas outras culturas, o corvo ele é visto como uma criatura não muito agradável, né? Ele usa aí, ave ou demônio que negrejas, né? Ele usa essa expressão bem para deixar claro o que você é, né? É um bicho que tem essa tendência mais maligna, né? Essa coisa mais assustadora envolvida, né? Então a Torá segue uma lógica um pouco parecida também, tá? A visão da Torá sobre o corvo é um pouquinho parecida, segue um pouco essa linha, mas a pergunta que acaba ficando na história toda é o que é que um bicho tem de tão ruim para a gente considerar ele uma coisa ruim, para considerar uma criatura maligna, né? E aí tem um salmo bem interessante quanto a isso aí, no 6, que é lá no Terlim 147, tem o seguinte: prover alimento para todos os animais, isso já tô falando sobre Hashem, e os filhotes de corvo quando a ele clamam. E aí eu botei o comentário do Hashem aí embaixo, só para ele explicando esse passo que é: a natureza desse pássaro é ser cruel. Ele abandona seus próprios filhotes e no fim Hashem que os alimenta. Ou seja, eles têm os filhotes, vão embora e deixam ao Deus dará, literalmente. Né? Então, o Rashi ele usa essa ideia para mostrar a crueldade, né? Para mostrar uma das midot do animal. E é muito interessante a gente entender quando a gente fala de características de midá, de crueldade, de bondade, essas coisas todas. Tem alguns comentaristas que citam a ideia de que se a gente não tivesse a Torá, o ser humano teria a capacidade de aprender as suas características positivas e negativas com os animais. Né? Então aí é um aspecto, cada animal seria representante de uma midá, seria representante de uma característica. O gato, por exemplo, ele representa a tzniut, né, a modéstia, porque ele não faz as necessidades dele na frente de nenhum outro bicho. Ele se esconde e esconde as próprias necessidades também. Né? Então, é só um exemplo. Né? Enfim, tem vários exemplos dentro desse contexto aí para a gente poder citar. Mas aqui a gente está falando do corvo, e o corvo tem esse aspecto, segundo o Rashi, da crueldade. Né? Então, até certo ponto, a gente está vendo isso, que os comentários de Torá concordam com essa visão geral de que o corvo é uma criatura não muito agradável, né? Mas a gente não pode falar que o animal em si é perverso, tá? A gente não pode falar que ele é mau ou qualquer coisa parecida, porque ele não tem livre-arbítrio. Ele não tem escolha, é só a natureza dele. A natureza dele é essa, né? Então ele não escolhe ser assim. Então a gente não pode falar que ele é perverso ou alguma coisa parecida. Ele parece ter alguma midá ruim a partir dessa observação, ou um reflexo dessa midá ruim a partir da observação. Então, por que é que Noah manda o corvo primeiro, se ele tem todo esse aspecto de crueldade? Por que Noah mandaria o corvo primeiro? Então, se a gente usar uma lógica bem simples, se você vai fazer uma observação de um ambiente, a tendência é você mandar primeiro alguém que é mais esperto. Né? E a gente sabe que o corvo, a família dos corvinídeos, é uma das mais inteligentes que tem no mundo dos animais, né? E aí eu vou puxar meu lado que fez biologia para falar algumas coisas interessantes que eu vi dentro do curso, né? Os corvos são especialistas em blefe, por exemplo. Eles têm essa capacidade de, quando eles pegam alguma coisa, eles guardam comida, né? Porque eles gostam de carne crua, de carne podre. Eles não comem normalmente carne crua que está fresca. Então, eles separam um pedaço, eles têm uma bolsa dentro do pescoço que eles guardam a comida e eles escondem em algum lugar.
Só que se ele percebe que tem um outro corvo olhando ele escondendo, ele finge que está escondendo e vai para outro lugar esconder em outro lugar. Aí enquanto o outro corvo está lá procurando o que ele fingiu que escondeu, é a mesma coisa o outro que está observando. Às vezes o que está observando finge também que está escondendo alguma coisa para enganar o cara que está escondendo de verdade. Então tem todo um jogo de blefe aí, né? Um pokerzinho entre os animais aí. E eles são muito hábeis em roubar certas coisas. Eles têm uma característica muito interessante de presentear aqueles que ajudam eles, né? Tem várias histórias de pessoas que deixam comida, tem um grupo de corvos por perto, eles deixam sempre comida lá, os corvos comem e de vez em quando aparece com alguma coisa brilhante, alguma coisa que eles acharam no meio da rua e deixam assim na sua porta ou com você mesmo, dependendo da pessoa, né? Então eles têm esse aspecto de presentear. Então eles são capazes de solucionar problemas muito complexos para certos animais. Tem um experimento que foi feito com 8 passos específicos. O corvo tinha que seguir os 8 passos na ordem para conseguir pegar a comida no final. E ele consegue. Ele nunca viu o problema, ele vai lá, faz na ordem direitinho e consegue a comida. É uma coisa razoavelmente impressionante de se assistir. E nos Estados Unidos, acho que foi em Baltimore, eles fizeram que lá tem muito corvo. Ou eu tô me confundindo de lugar. Ou foi em São Francisco, talvez tenha sido em São Francisco. Em São Francisco que eles fizeram esse trabalho com os corvos, eles fizeram como se fosse uma máquina de venda de moeda, na qual os corvos podiam pegar moedas da rua que estavam jogadas no chão, botar no negócio e ganhar comida. Eles começaram a juntar milhares e milhares e milhares de moedas a partir disso aí. Os corvos comiam a ração com a moeda, eles iam lá e botavam a moeda no lugar. E eles foram entendendo aos poucos que só moeda que cabia lá, e eles foram só pegando moedas, né? Então, assim, é um animal muito inteligente, é um animal que é bem característica na família dos corvinídeos essa situação de inteligência, né? Então, eles têm, inclusive, a capacidade de reconhecer outros corvos do grupo deles quando eles se separam. Anos depois, eles vivem cerca de 20, 25 anos. Anos depois, eles têm essa capacidade de se reconhecer e continuarem sendo amistosos um com o outro. Mesma coisa com corvos agressivos anteriormente. Corvos que foram agressivos, a agressividade se mantém e eles continuam separados. Eles se reconhecem tanto as ameaças quanto as amizades, vamos dizer assim, e eles lembram disso por toda a vida. Então, os corvos eles têm essas capacidades muito interessantes. E eles também têm essa ideia de sentir o que os outros fazem ou não parte se os outros fazem ou não parte do grupo deles. Então, isso é muito guardado, né? Os corvos são, mais uma vez, criaturas muito inteligentes nesse ponto de vista. Então, vamos agora falar do ponto de vista. A gente fala um pouco de científico de novo, então vamos pro que a Guimará fala do corvo, né? Em Quetuboto, no 49b, na 7. Tem aí uma coisa que parece uma contradição, inclusive. O corvo quer cuidar de seus filhotes e mesmo assim esse homem não quer cuidar de seus filhos. Então é uma discussão sobre alguém que não quer cuidar dos filhos dele e a pessoa falou, não, mas até o corvo cuida dos filhos, por que quer que a pessoa não quer cuidar? E aí parece ter uma contradição com o que a gente acabou de ler, né? Mas aí ele está falando assim, mas não está escrito prover, e aí a própria Guimarães pergunta, mas não está escrito prover alimento para todos os animais e os filhotes de corvo quando a ele clamam? Aí a Guimarães mesmo responde, isso não é difícil. Naquele caso se refere aos corvos brancos, ou seja, no caso dos corvos que cuidam dos filhotes, e neste caso aos corvos pretos. Existe corvo branco? Existe, mas a gente está falando de duas espécies diferentes no fim das contas. Então tem uma espécie de corvo, segundo a Guimarães, que cuida dos filhotes, tem outra espécie que não está nem aí. Então ele estava se referindo anteriormente à espécie que cuida dos filhotes. E aí essa análise do Racha aqui é impressionante. Ele fala que são dois tipos diferentes de corvos e que o que cuida dos seus filhotes é porque ele é capaz de reconhecer os filhotes como parte do bando. Ele usa a palavra misparralho, usa a palavra família, mas a gente vai usar a palavra bando aqui. E o outro que não cuida é o que não é capaz de reconhecer, porque eles são muito diferentes. E realmente existem algumas famílias de corvinídeos que os filhotes são muito diferentes. Vocês já devem ter visto filhote de pássaro, né? Que eles são mais peludos, não tem penas. Então esse tipo de diferença é difícil de captar. E depois que eles crescem e se reconhecem como iguais, aí eles fazem parte da família. Esse é o comentário do Racha.
Então, diferença de pena e de cor, né? É isso que o Rashi fala. Então, tanto o Hazal quanto nas pesquisas, a gente pode, tanto em Hazal, nos sábios, quanto nas pesquisas, a gente pode ver que os corvos são criaturas bem complexas, tá? São criaturas que têm essa midá aparente de crueldade, né? Essa característica de crueldade, mas eles também têm a capacidade de se reconhecer como parte de um bando, né? E essa capacidade de demonstrar algum tipo de carinho, algum tipo de arravá. Alguém te ajuda, ele vai lá e te presenteia. Né? Ele não esquece que você ajudou de alguma forma. Né? Então, parece que eles têm essas duas características que são contrárias. De ser cruel, mas também de ter algum tipo de amor por aquelas criaturas mais próximas a ele. Né? E o Riscuni acaba explicando a ideia toda de uma forma bem simples do porquê de Noah ter mandado o corvo primeiro. Foi o que eu falei um pouco no começo, no fim das contas também, mas de um outro jeito. No 8, o Riscuni explica o seguinte: Noah escolheu este pássaro, o corvo, porque ele se alimenta de carcaças e as chances dele encontrar algo para comer eram muito maiores do que as do pombo achar algo que ele prefere comer. Se morrer um monte de coisas durante o Mabul, faz sentido que o corvo achasse alguma coisa mais fácil do que o pombo. Né? Então, esse é o comentário que é uma coisa mais simples. Né? Mas isso ainda não explica a diferença de tratamento que Nor tem com o corvo e com a pomba. Nor é muito mais próximo, muito mais achegado à pomba. A pomba sai dele, né? Ele deixa muito claro, a Torá deixa muito claro. Ele vai atrás, estende a mão para a pomba, para que a pomba volte para dentro da arca, né? Então, vamos tentar aprofundar e a gente vai ver a partir da Guemará, né? Vamos para a Guemará. Lembrando que o entendimento total dessas duas parashot, Bereshit e Nor, ela é quase impossível. A gente vai ter um entendimento parcial limitado aqui dessa situação. A gente não é capaz de ver o todo dessas duas parashá, porque faltam todas as informações e a gente não consegue entender tudo como um todo. Então, nosso objetivo é entender umas porções e levar isso adiante, levar isso para as nossas vidas, né? Não ficar só aqui discutindo teoria, né? Então, na Guemará Sanedrin, no 108b, no 9, diz o seguinte, faltou um H depois do S aí. Reish Lakish disse: o corvo respondeu a Nor. E isso é muito interessante, porque a gente vai ver uma conversa entre o corvo e Nor agora, tá? O corvo respondeu a Nor ao receber a ordem de sair da arca: seu mestre, Hashem, me odeia e você me odeia. Os dois me odeiam. Seu mestre, e ele vai explicar. Seu mestre me odeia, pois mandou salvar 7 pais de cada espécie kasher, mas as não kasher, só 2 indivíduos, ou seja, só um par. E me odeias porque me manda no lugar de uma das espécies kasher. Ou seja, aquele que você tem sobrando, você não quer mandar, mas eu que estou sozinho, você quer mandar. Né? Se a força do calor do frio me atacar e me matar, minha espécie sumirá. Ele deixa isso muito claro. Ele fala assim, se eu morrer, acabou. Você vai ter... E aí ele sugere uma outra coisa logo em seguida. Ele fala assim, ou talvez você queira minha esposa. E aí vai ter que ter explicação. O que ele quer com a esposa do corvo, né? Seria uma ideia de que o corvo estaria sugerindo de que ele deixaria a esposa do corvo fazer par com outro pássaro, né? O que é proibido. E aí Noah responde, e assim, é muito interessante a gente ver isso, né? O Orev, o corvo. O Ben Ishai, né? O Ben Ishai, ele vai explicar aqui que não é uma conversa entre, porque apesar dos corvos serem capazes de pronunciar algumas palavras, eles não são capazes de falar e discutir, né? Então ele não estava discutindo com o corvo aqui. O Ben Ishai está falando, o Ben Ishai que é cabalista, ele vai explicar que essa conversa aconteceu entre Nor e a fonte espiritual que gera o corvo, tá? A fonte responsável espiritualmente pelo corvo. E esse argumento é interessante, e qualquer resposta de Nor vem logo em seguida aí. Nor respondeu ao corvo: seu perverso, como minha mulher que é permitida está proibida e aquilo que é proibido me estaria permitido? Dentro da arca, não podia ter nenhum tipo de relação marital, vamos dizer assim. Não podia acontecer dentro da arca nada, nem entre os animais e nem entre os seres humanos. A Guemará mais para frente aí vai dizer que 3 não cumpriram essa ordem, ok? 3 desses seres não cumpriram essa ordem. O primeiro foi o cachorro, o segundo foi o corvo e o terceiro foi um dos filhos de Nor, tá? Então,
três não cumpriram. Cada um recebeu uma punição, tá? E aí o corvo, o que Noah está dizendo é, como que vai ser permitido para mim juntar a corva com outro pássaro se é proibido eu misturar duas espécies? Né? Então, e eu não posso nem o permitido a gente está podendo fazer, quanto mais o proibido. Então, você que fez o proibido, está dizendo que eu vou fazer o proibido também. Né? Tá projetando. O que você fez, você acha que eu vou fazer. Essa é a resposta de Noah. Né? Então, o Ber Haim Maim, ele fala o seguinte, que a partir dessa Guemará a gente pode identificar o objetivo de Noah quando ele envia o corvo. Qual que é o objetivo de Noah? Pro Ber Haim, ele fala o seguinte, Noah envia o corvo, Noah via o corvo como fonte do mal. Porque o mundo resetou agora, não tem mais mal teoricamente, mas o corvo tem essa amidade e crueldade aparente. Então ele é a fonte do mal. Então Noah queria mandar ele embora, sai fora. A sua espécie não tem por que continuar, não faz parte desse mundo. Né? Então Noah trabalhou para livrar o mundo novo dessa situação, dessa atitude corrupta que existia antes, foi a causa da destruição do mundo anteriormente. Então ele vai mandar o corvo para fora por causa disso. Fala assim, a gente não precisa mais de você. É por isso que Noah age dessa forma. E é por isso que a gente não tem corvos hoje em dia. Não, peraí. Ainda existem corvos. Então, o corvo voltou. Né? O corvo não continuou, não foi mandado embora de fato. Né? A verdade é que ele voltou e é que a gente ainda tem corvos por aí. Então, a pergunta que tem que ser feita é, e o que Hashem tem a dizer sobre essa história toda? Né? Hashem teria concordado com a expulsão do corvo ou não? Aparentemente não. Né? Então, a gente tem um Midrash que elabora um pouco a própria resposta de Noah, né? E o que Hashem concordaria ou não concordaria, né? No 10 tem o Bereshit Rabbah, diz o seguinte: não precisamos de ti, isso é Noah falando, não precisamos de ti, o mundo não tem necessidade da tua existência, não podemos comer ou oferecê-lo como sacrifício. Ou seja, você é inútil, você não é caché, então pode mandar embora. E disse o santo, bendito seja para Noah, é um erro ver tal criatura como perversa. No futuro, o mundo terá necessidade dessa espécie, Hashem fala. Teremos um homem justo que se levantará e causará uma seca no mundo todo, e ele terá de ser nutrido e esses pássaros farão esse trabalho. Quem é essa pessoa aí a qual Hashem está se referindo? De quem que Hashem tá falando? De Eliyahu Hanavi, né? De Eliyahu, o profeta Elias. E segundo esse Midrash, essa espécie vai manter Eliyahu vivo nessa seca no mundo todo, segundo o Midrash. Né? Então, vamos para Eliyahu agora. Vamos ver o contexto desse momento que a gente está falando. Né? O contexto, qual que é a situação aqui? Né? Por que Eliyahu vai precisar dos corvos? Aconteceu a divisão dos reinos, né? O reino do norte, e a gente teve um rei chamado Ahav. Né? Ahav é um dos personagens mais intrigantes da Tanar, no ponto de vista de que a vida dele foi repleta de momentos estranhos, repleta de decadências espirituais absurdas, assim, e muito profundas, mas com algumas centelhas de grandezas espirituais, assim, é uma situação muito, muito, assim, ele estava vivo espiritualmente, mas mesmo fazendo muita coisa errada, né? Ainda assim, ele é considerado um dos reis mais destrutivos da história de Israel, tá? Eliyahu, então, vendo certas situações, vendo que Ahav tinha construído um palácio para Vodazará, para a idolatria, ele decide enfrentar, Ahav decide enfrentar essa idolatria. E eu botei aí um trechinho em Melachim, no primeiro livro de Reis. Eliyahu faz assim: Eliyahu o Tishbita, dos moradores de Gilad, disse a Ahav: assim como vive Hashem, Deus de Israel, perante cuja face estou, juro nesses próximos anos não haverá orvalho nem chuva, senão conforme minha palavra. Depois a palavra de Hashem veio a ele dizendo: vai embora daqui, segue para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querit, que está diante do Iadem. E beberás do ribeiro, e ordenarei aos corvos que lá te sustentem. E ele foi e fez conforme a palavra de Hashem, e habitou junto ao ribeiro de Querit, que está diante do Iadem.
E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Tá. Então, o que está acontecendo aqui? Hashem está dizendo para Noah, se a gente voltar lá no Midrash, a gente não pode se livrar dessa espécie porque eles vão levar comida para Eliarro, né? Então, mas a pergunta fica meio óbvia. Não podia ser qualquer outro bicho. Não podia. Tudo bem, a gente já falou, ó, corvo é inteligente e tudo mais, mas não podia ser qualquer outro bicho. Tinha que ser o corvo. Então, por que não usar um outro bicho, né? E aí o Messudat David explica o seguinte, que Hashem usou o corvo para ensinar uma lição a Eliyahu Hanavi. E parece que essa lição foi a mesma que ele ensinou para Noah lá atrás, tá? Então ele explica o seguinte, que os animais que são naturalmente cruéis com os próprios filhotes também podem ter compaixão para manter alguém vivo. Então, essa é a situação. Os mesmos animais que não cuidam dos filhotes são cruéis ao ponto de largar os filhotes, mantiveram Eliyahu Hanavi vivo. Ali, tá? Então, por que você, Eliyahu, não pode ter compaixão por todas as outras pessoas que estão sofrendo com a seca? Se for uma seca absoluta, não é só a Rav que está sofrendo. Tem um monte de gente que está sofrendo com a seca, não é só a Rav. Então, parece que a ação que o que Eliyahu decidiu fazer foi desproporcionalmente forte. Foi demais. E não é porque ele não se importava com as outras pessoas. É porque precisava de uma ação forte, talvez, né? Na visão dele, precisava dessa ação forte. Ele realmente se importava com os outros. Mas tinha essa visão de que todas as pessoas estavam nesse nível baixo e que precisavam dessa quantidade de sofrimento grande para acordar. Tá? Então, o que Hashem está dizendo aqui é: você interpretou a situação de uma forma incorreta. Você não interpretou a situação do jeito que deveria ter sido feito. Você é um grande profeta, mas você subestimou o poder das pessoas e o poder da Neshama. Eles não merecem todo esse sofrimento. Essa é a explicação do Metzudat David sobre esse ensinamento, vamos dizer assim, sobre o porquê dos corvos. Né? Então, Hashem passou essa mensagem quando ele fez os corvos cuidarem de Eliyahu, certo? Eles traziam comida de manhã e de noite, não era só de manhã. Então, o mesmo vai acontecer com Noah, já que ele achava que o corvo era alguma fonte do mal. E Hashem está dizendo, não é isso. Tem muito mais por trás dessa sua noção de que ele é só cruel, que fez uma coisa errada. Não foi a primeira vez que Noah cometeu esse erro, inclusive. É importante dizer isso. Né? Esse foi o erro de Noah desde o começo. E chega nesse momento que vai começar uma coisa nova, Hashem se vê obrigado a dar o recado, deixar o recado claro. Né? Então, quando Noah começa a construir a arca, o erro já está aí. Vamos lá, Guemará em Sanedrim 108a, no 12. Noah, o justo, repreendia o povo da sua geração e dizia: arrependam-se, se não o fizerem, o santo bendito seja, trará um dilúvio sobre ti e seus corpos flutuarão como garrafas cheias de ar. Meio pesado. É um jeito meio complicado de convencer as pessoas. E a Guemará mais pra frente vai dizer que eles não acreditaram no que Noah falou. Até levaram um pouco pro lado da piada, né? Acharam engraçado o que Noah estava falando. Então, o que Noah fez para tentar convencer o povo a mudar? Fez ameaças. Né? Ele ameaçou o povo, mas a geração absolutamente ignorou. Né? E a Guemará fala isso, que o pessoal falou, eu vou agir como se nada tivesse acontecido. Você pode falar, pode anunciar o juízo final aí, pode anunciar toda a destruição, que a gente não está nem aí. Né? E é interessante porque meu pai foi fazer mestrado, foi fazer doutorado na Inglaterra na época que eu nasci, minha mãe fazia mestrado, né? E essa história me lembrou de uma coisa que ele conta para mim desde que eu sou pequeno, né? Teve uma época, eu não sei quando, na Inglaterra foi muito forte uma ideia de que o mundo ia acabar, eu não lembro que ano que era, mas provavelmente 89, 90, talvez 91, 92, eu não sei bem, mas um desses anos aí, as pessoas falavam disso no jornal e tudo mais.
E aí um pessoal de um grupo, eu não sei que grupo religioso que era, mas ia batendo de porta em porta para anunciar que o fim dos tempos estava chegando e que você tinha que fazer alguma coisa para se redimir, porque, segundo eles, as vagas para redenção eram limitadas. E um deles decidiu bater na porta da casa na qual os meus pais moravam, e ao bater, ele anunciou tudo isso pro meu pai. Meu pai virou assim para mim: tudo bem, eu entendi o que você me disse, mas você não tem medo de eu tomar a sua vaga se eu entrar, não? Então, assim, tudo bem, ele fez uma piada, mas cabe o pensamento. A mesma coisa aqui, né? Se você anuncia a destruição de uma forma para dizer assim, se arrependa, senão você vai explodir ou vai qualquer coisa parecida, pode ser que não alcance a pessoa. E foi o que aconteceu. Noah não aprendeu a lição. Noah achava que o único jeito que eles iam se arrepender era se eles ficassem com medo. Mas o que a Hashem está dizendo aqui? Noah criticou, tentou repreender aquelas pessoas, mas ele não ensinou as pessoas os caminhos de Hashem, não ensinou o que elas deveriam fazer, só devia falar: se arrepende aí, mas e aí? O que isso quer dizer, se arrepender? Né? Então, ele não compartilhou com aquelas pessoas o que quer dizer se assemelhar a Hashem, se assemelhar com as características de Hashem, por exemplo. Ele não ensinou que a vida de Hesed, que a vida de generosidade, que a vida de bondade faz com que a gente tenha um relacionamento com Hashem, que a gente possa aprender mais coisas. Né? E por que eles só falavam com o que ia acontecer com eles? Ah, vai cair um monte de água, vocês vão morrer e vão flutuar igual umas garrafas velhas. Né? Então, por que ele fazia isso? Porque Noah não acreditava em qualquer outra mensagem. Ele não acreditava que qualquer outra mensagem fosse alcançar essas pessoas, senão o medo. Não seria capaz de alcançar aquelas pessoas porque elas já estavam tão corruptas que não tinha mais jeito. Né? Então, assim, ele estava falando com corvos corruptos e cruéis. Ele não tinha com que. Então, é a mesma coisa. Sai aí, sai fora, a gente não precisa mais de você. Esse mundo não precisa mais de vocês. Então, não faltava, na verdade, emunar em Noah, certo? Noah andava nos caminhos de Hashem. A Parashá começa falando isso, né? Mas ele não acreditava na humanidade. Ele não compartilhou com eles aquilo que ele sabia, né? Ele não acreditava no poder da Neshama, ele não acreditava no poder de que a humanidade podia mudar. Tem um psicólogo muito famoso chamado Pelkovitz, né? Ele é um estudioso muito, ele é judeu, né? Ele envolve psicologia e religião. Ele estuda muito, ele é PhD em psicologia, ele estuda muitas questões de violência familiar dentro do judaísmo e os impactos nas crianças, inclusive nos pais. Então, assim, é um cara muito sério que escreveu vários livros interessantes. O último, se não me engano, chama Balanced Parenting, em português, que é ser um pai equilibrado, talvez, não sei como é que traduziria isso, devia ter traduzido antes, mas foi uma colaboração dele com o pai dele, que é o Rabino Rafael Pelkovitz, né? E é um cara muito sério. Ele conta uma história muito interessante sobre um rapaz que uma vez foi no consultório dele, porque a família dele, todos os irmãos mais velhos dele estudavam, eram Bnei Torá, já estavam querendo casar, já estavam ou casados ou a caminho do casamento. Então, assim, vivendo uma vida bem no estilo mais ortodoxo e tudo mais, e os pais se preocuparam com esse filho mais novo, porque ele não estava interessado, ele parecia não ter nenhum tipo de interesse em nada, e eles queriam que pelo menos o menino entendesse o que estava acontecendo, alguma coisa parecida. E nas conversas com o Perkovitz, ele acabou falando que ele era mais chegado ao avô materno dele, porque o avô materno parecia que entendia ele. Então, em determinado momento, ele chama a família inteira para conversar e o avô fala da rebeldia do neto. Fala: olha, quando eu era mais novo, eu era desse jeito também. Eu tinha essa rebeldia. Eu era mais rebelde. Mas, por algum motivo, o Hashem botou o que eu queria fazer da minha vida na minha frente e eu comecei a trabalhar e conseguir meu dinheiro. E comecei a prestar atenção mais nas coisas do que estava acontecendo em volta. Eles eram poloneses, né? A família polonesa. E um pouco antes da guerra ele percebeu que a situação estava ficando feia. E aí ele começou a insistir entre a família dele para eles irem embora, para eles irem para os Estados Unidos, que lá teriam outras oportunidades e tudo mais. E
a família dele, por ele ser mais rebelde, a família dele não quis ouvi-lo. E ele decidiu que estava muito em cima e ele foi. Ele foi o único da família que sobreviveu. Todos os outros morreram na Shoah. E ele contou essa história falando que ele é como neto, porque por causa dessa rebeldia, ele pôde continuar a família, né? E a família voltou para a Torá do mesmo jeito, né? Não teve uma mudança. Ele incentivou, continua incentivando isso, por mais que não fosse a praia dele, né? E isso mudou um pouco a visão da família para o menino. E o menino hoje seguiu os passos do avô, ele trabalhou, ele é um empresário de sucesso que mantém diversas yeshivot nos Estados Unidos hoje. Então, assim, cada um tem sua colaboração, cada um tem seu caminho. E é essa que é importante. Uma rebeldia não necessariamente quer dizer uma coisa ruim. Às vezes cabe você olhar e tentar entender o que está acontecendo. Você ir além daquela rebeldia, né? Então, quando a gente só foca no negativo, na falta de paciência, na rebeldia, na falta de sensibilidade, alguma coisa parecida, tudo no nosso mundo vira negativo. Então, mas se a gente for além da superfície dessa negatividade, se a gente cavar bastante, achar a bondade naquela coisa toda, além desses defeitos aparentes, né, a gente pode superar e acaba prosperando em outras áreas. Né? Foi o caso dessa história do Pelkovitz, né? Do menino que foi atendido pelo Pelkovitz. Então, a Guemará dá um exemplo de como se aprende Torá. E isso é interessante aqui. A gente vai ver uma série de coisas que parecem que são contradições, mas a gente está vendo que não é, né? Então, a Guemará em Eruvim no 22, em Eruvim 22a, no 13, diz o seguinte: encontramos palavras de Torá naquele que, pela Torá, se levanta cedo e estuda até tarde. Raba disse, naquele que, a gente encontra a palavra de Torá, naquele que, pela Torá, fica com as faces escuras como as de um corvo. Ou seja, deixa de comer e se divertir pela Torá. E aí o Rava fala uma coisa que é interessante, ele fala, naquele que se torna cruel com seus filhos e outros membros de sua casa, como um corvo pela Torá. Aí você fala, não, peraí, essa história aí tá estranha. Então vamos lá, vamos explicar. Aqui não quer dizer negligência, tá, pessoal? Aqui não é uma questão de negligenciar, mas sim fazer alguns sacrifícios por isso. Para que de fora, muitas vezes de fora as pessoas olhem, é a mesma coisa com o corvo. Mesmo aqueles que olham de fora acabam olhando e falando assim, peraí, o que está acontecendo aqui? De fora, às vezes a pessoa que não entende o que está acontecendo vê uma certa crueldade, mas não é isso que está acontecendo. É simplesmente a pessoa tem um momento na qual a Torá é a prioridade. Óbvio que tudo tem, né? Vamos usar o bom senso, né? O famoso usar o bom senso, né? Mas o que o Rava está explicando aí tem um momento no qual a prioridade é a Torá, tá? Na qual alguém que olha e fala assim, nossa, o cara, né? Alguém de fora que não entende nada do contexto possa acabar olhando e falando, cara, que pessoa cruel, é coisa parecida. Então, não é necessariamente cruel, não é cruel, porque por causa do contexto. Quem está por dentro vê a bondade da situação, mas quem está por fora acaba não vendo. Né? Então, você ver essa situação, que nem o corvo, com uma certa lealdade, que nem a gente falou, que aquele que ajuda recebe um presente de volta, tem um certo aspecto de lealdade, de compaixão. Os corvos no grupo deles têm esse aspecto. Né? Então, essa me dá de crueldade, que a gente está falando aqui, se direcionada corretamente, ela é boa também. Certo? Então, se você direcionar corretamente, ela vira outra coisa, ela vira entusiasmo. Né? Então, e isso tem uma força impressionante, é isso que a Gemara está falando. Né? Então, por que a Torá está falando do corvo? Para que a gente possa ir além da superfície, para que a gente possa ir além daqueles defeitos aparentes, daqueles defeitos que está todo mundo olhando, todo mundo vê, mas ninguém está vendo a pessoa boa que tem por trás. Né? E se a gente voltar lá atrás ainda no que a Torá está falando, a Torá vai e fala que a pomba voltou à tarde. Né? O que tem a ver? Por que tem a voltar à tarde? A palavra. Vamos lá em cima, lá no 1 lá de novo. A palavra para corvo é orev. Tá no segundo pasuk, a terceira palavra, orev, haorev, é Ein Resh Bet, né?
E se a gente for no 2, na tarde, cadê? A palavra é Erev, né? É a 1, 2, 3, 4, 5. A quinta palavra do terceiro passuco da segunda parte. A palavra Orev e Erev tem o mesmo shoresh, a mesma raiz, são a mesma coisa. Então, quando começa a escurecer, a gente vê a pomba voltando. Que a pomba tem todo esse sinal de esperança, né? Então, quando começa a escurecer, a gente vê a esperança chegando, né? E aí o Rabi Meir Shapiro Milublin, ele fala o seguinte, que essa também é a mensagem do arco-íris, que é o sinal que Hashem dá para Noah depois, falando que nunca mais vai ter um Mabul, que nunca mais vai ter um dilúvio, né? O arco-íris surge do brilho da luz, mas ele precisa de uma coisa primeiro. Ele só pode ser visto depois de uma escuridão e de uma chuva, certo? Só depois que as nuvens somem, que as nuvens se vão e o sol reaparece, que a gente consegue ver a beleza do arco-íris, né? E isso é parte do que Hashem quer ensinar pra gente. Quer ensinar pra gente e pra Noah, que tentou ensinar pra Noah, né? Que a gente está tentando aprender aqui hoje. Você foi um tzadik, mas você não acreditou no potencial dos outros, né? Não tem necessidade de você expulsar o corvo desse mundo, porque ele também tem um papel muito bonito a cumprir. Ele vai salvar Eliar lá na frente, né? Nunca desista das pessoas, é isso que a Hashem está ensinando. Nunca desista da Neshama, certo? E aí tem um Pirkei Avot aí no final que eu botei para vocês no 14, acho que é 14, né? Isso, no 14. O Ben Azai dizia no Pirkei Avot 4.3: não desdenhes a ninguém, não desprezes coisa alguma, pois não há ninguém que não tenha sua hora e não há coisa que não tenha seu lugar. Então, não é só porque alguém não é como você, não é como eu, que eu posso repudiar a pessoa. Esse foi o ensinamento que Hashem traz para Noah, traz para Eliarro, e que eu espero que eu tenha tido a capacidade de dividir um pouquinho com vocês. Mesmo com todas as dificuldades, que a gente possa superar os nossos preconceitos e além daquela noção superficial e negativa que a gente tem de algumas pessoas, para aí sim ver o brilho daquela Neshama. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela paciência. E eu vou ficar por aqui. Boa noite para todo mundo.